O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra semente caíra em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outra semente, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60, 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, quando vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno, rouba o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30. É palavra da salvação. Todo o tema da palavra de Deus de hoje, como dizíamos no começo, é sobre a palavra. A palavra que o livro de Isaías já apresenta como um exemplo. A palavra é como a chuva e neve que desce do céu e não volta mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e faz germinar a semente. Este é o exemplo. Assim a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os frutos que pretendi ao enviá-la. Aparentemente parece que a palavra sempre dá fruto. Porém, Deus falou, antes realizará o que for da minha vontade e produzirá os efeitos. Sua palavra, os efeitos, temos que prestar atenção. Porque diante da palavra de Deus, nós temos dois ouvidos, um que escuta e outro que pode não escutar. E aqui que é o dilema da nossa vida. Porque Deus nos criou desde o começo, somos a única espécie na face da terra que temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa eu posso decidir da minha vida do jeito que eu considero
vamos dizer oportuno, mas nem sempre a palavra oportuno diz o que quer seguir dizer. Oportuno significa que posso escolher o bem ou o mal. O mal é oportuno fazer, mas a pessoa que tem livre-arbítrio acha que é oportuno fazer assim, pelos interesses dela. E aí que vem o dilema. Havia um dilema que nos é explicado no Evangelho de hoje. Ele diz assim, lá vem o semeador para semear. A parábola ficou clara, não precisa muita explicação para lembrá-la. Mas os apóstolos perguntam, Jesus, mas por que você fala em parábolas para eles? Para nós fala claramente. E aí que vem o começo das explicações de Jesus. Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus, mas a ele não é dado. Por que não é dado? Tem pessoas que escutaram, outra pessoa que não escutaram. Que usam do livre-arbítrio não é dado. Não porque não é oferecida a palavra, mas porque a pessoa coloca resistência. E aí que está o grande perigo. O grande perigo porque nem Deus consegue alterar, modificar a tua cabeça. Deus não consegue liberar a tua cabeça do livre-arbítrio. E você pode, infelizmente, não escutar a palavra de Deus. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Isso se vamos olhar os fatos é assim mesmo. Pessoa que ficou fiel a Deus, ficou fiel à sua palavra, ficou fiel às pessoas da sua casa, pai e mãe, ficou fiel na escuta dos irmãos, ficou fiel na escuta dos amigos, fica fiel na escuta das pessoas que estão ao redor dela. Esta fidelidade aumenta o que tem. Pelo contrário, quem resiste, até aquele pouco que recebeu quando era pequeno, vai ser tirado. Por quê? Porque a pessoa que resiste vai se empobrecendo sempre mais da palavra de Deus. Aí se realiza esta palavra. Vai perdendo até aquele pouco que tem. O que recebeu, às vezes, numa certa idade, normalmente na infância, não vai perdurar na idade adulta. Aí é extremamente sério. Porque quando chega assim, chega que nem o faraó do Egito. Está escrito que endureceu o coração. Endureceu o coração. Quando se endurece um coração, infelizmente, não tem. Por isso que fala em palavras. Porque vendo, tem olhos e não enxerga, ouvidos e não ouve. Isso mesmo. Vamos pensar quantas pessoas ao nosso redor, nós falamos, exortamos, escuta meu filho. Não é assim que se faz. A pessoa não escuta. Você vai lá, a mãe, o pai, os amigos, todo mundo aconselha, não faça coisa desse tipo. A pessoa não escuta. Tem olhos, ouvidos, mas não escuta. E quando começou tudo isso, Jesus nos dá a chave do começo. Ele diz assim, eles ouviram com má vontade, fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, porque o coração deste povo se tornou insensível e nem compreende com o coração. Escuta com má vontade, não fecha os olhos e não abre o coração. Escutar com má vontade. Vamos ver os detalhes do processo da vida. Quando a pessoa, você fala, a pessoa, sim, mãe, entendi, chega, já entendi. Quando responde assim, na verdade entendeu? Não. Os amigos, não está escutando com o coração, com má vontade. Fecha os olhos e os ouvidos e fecha o coração. Fecha o coração. Quando o coração se fecha, acabou. Por quê? O pecado que não tem redenção é o pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sopra no ouvido, sopra o coração, mas se eu fecho, nem Deus consegue converter o meu coração. Infelizmente, isto é o que acontece. Esperemos que não seja o nosso caso, pelo fato de estarmos aqui participando da Eucaristia, participando todo domingo da missa, significa que temos o coração aberto. E o nosso coração aberto, ele acolhe, cada um de acordo com a sua capacidade de receber. Quem acolhe 30, 60, 100 por um.
Vamos conservar isso. Vamos conservar este ritmo. Vamos fazer parte da nossa maneira de entender a vida, que a escuta da palavra de Deus é fundamental, porque é Deus que fala. Acostumar-se a escutar, abrir os olhos, os ouvidos, para que o coração fique sempre aberto. Porque o coração fica aberto, porque é no coração do homem, dizia Jesus, que saem as bondades e as maldades. É de dentro do coração do homem. Isso passa por este processo da escuta da palavra. A segunda leitura nos oferece também uma outra reflexão. Ele diz assim, de fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. A criação está esperando o momento de se revelarem, que os filhos de Deus se revelem, que manifestem as suas próprias intenções. Porque se tem pessoas de coração fechado, de coração duro, a natureza sofre com essas pessoas. Sofre sim. Por quê? Porque os interesses da pessoa, o livre-arbítrio, prejudica também a natureza, e a natureza acaba prejudicando todos. Se eu, por causa dos meus interesses, coloco veneno na terra, o que eu vou plantar e o que eu vou colher tem veneno. Isso prejudica a saúde. A natureza sofre com isso. Se eu vou prejudicar os animais, sofrem. Se eu, daquilo que Deus criou para nós, eu altero a finalidade principal, quando foi descoberta a energia atômica, é uma descoberta maravilhosa. Porém, o coração endurecido do homem fez uma bomba atômica, que destruiu milhões de pessoas. Até hoje tem os efeitos. Está percebendo a natureza como fica prejudicada? Portanto, a natureza espera a revelação dos filhos de Deus. Todas as descobertas que nós fazemos são todas descobertas que já existem na natureza. Já existem na natureza. Quando é que, anos atrás, de 100 anos para trás, se pensava que o ar fosse um transmissor de ondas rádio? Eu posso estar falando aqui, e hoje com o celular, as pessoas podem me escutar lá no Japão, vendo até imagem. Quando que antigamente? E tudo isso por causa de uma descoberta, onda rádio. Portanto, talvez os filhos de Deus vejam quantos benefícios trazem na natureza. A pandemia que estamos vivendo, é a natureza que está sofrendo, porque alguém alterou o equilíbrio entre os animais, entre eles, e o homem. Prejudicou a natureza animal, prejudicou a natureza humana. Estamos sofrendo o mundo inteiro com isso. Quantas pessoas já morreram? E quantas pessoas estão doentes? Estamos percebendo. Na natureza tem a solução para isso. Nós temos que, com a ciência, encontrar aí que as pessoas de boa vontade, de coração bom, que escutam a palavra de Deus, estão trabalhando para encontrar a solução. Mas poderia também fazer bomba biológica. Não tem bomba biológica? Usa da química para destruir as pessoas, destruir os animais, destruir a natureza. E aqui que está o nosso dilema. Portanto, vamos rezar para conservar-nos o coração aberto, rezar para que tenha o coração fechado, que seja sempre o mínimo possível, porque só uma pessoa de coração fechado faz muito estrago, mas uma pessoa de coração aberto faz muitas maravilhas.